Isso? Sim, doutor. Vamos lá. Para iniciar a atividade 2 dessa tarde, com o tema O Registro de Regularização Fundiária, convidamos o senhor Walterli Rodrigues de Souza, bacharel em Direito no Centro Universitário Módulo 2018, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Legale de São Paulo, advogado oficial substituto do Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião, São Paulo, palestrante e professor na área de regularização fundiária, criou métodos e modelos que são utilizados em alguns municípios paulistas, bem como em outros estados. Foi coordenador e atualmente é diretor do Registro de Imóveis da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, CRF. Com os senhores, Dr. Walterli Rodrigues de Souza. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Depois de uma belíssima aula hoje pela manhã com o Dr. Percy. O Dr. Percy é uma pessoa que sabe muito sobre regularização fundiária dentro do município. Ele é autor de um livro, do Caos à Dignidade, um livro excelente que serve para todas aquelas pessoas que precisam fazer a qualificação do projeto da regularização fundiária. Os modelos estão todos lá. Nós agora não vamos entrar mais, tá, na esfera do município, porque eu, como substituto do oficial, ao chegar a documentação no cartório, nós temos prazo, correto? Então, nós não podemos perder tempo. Eu vou passar para vocês, de uma forma bem simples, como que é a protocolização da CRF junto ao cartório de registro de imóveis. Todos estão preparados? Almoçados? Tomaram café? Vamos lá? Forma simples. Vocês precisam aprender a regra da qualificação da CRF, ok? Vamos lá. O que deve ser protocolado no cartório de registro de imóveis? Depois que foi feito todo aquele processo, né, junto à prefeitura. Quem é o responsável por analisar e aprovar o projeto da regularização fundiária? É o município, não é o cartório. Então, o cartório não pode entrar no mérito do processo da regularização fundiária. Ele tem que verificar a formalidade legal da CRF, juntamente com o processo, com os projetos da regularização fundiária, ok? Então, o que deve ser protocolado no cartório? A certidão da regularização fundiária. Não precisa de requerimento. Aí vocês vão falar assim, Walterli, só que o cartório aqui de Rondônia, ele exige requerimento. Ok? Antes de começar, tá? Antes de começar, a gente entrar na esfera do registro, é necessário, tá, que o servidor público e o cartório, correto? Vocês têm que conversar entre si para verificar qual é a melhor maneira de levar toda essa documentação para o cartório. Ah, Walterli, eu tenho que apresentar toda a documentação, RG, CPF, certidão de casamento, os contratos de compra e venda, de posse, assim por diante? Não, você não deve levar isso. Então, qual que é a importância? Qual que seria a importância? Conversar servidor público junto com o oficial. Fazer um casamento. Só que é o seguinte, esse casamento tem que ter um bom relacionamento. Porque todo casamento se extingue com a morte e com o divórcio. Então, é necessário que haja a correlação de informações para que toda a documentação que foi feita no município chegue ao cartório para quê? Para receber nova devolução? Não. Deve receber, sabe o quê? O registro. Esse não é o objetivo da regularização fundiária, além da parte urbanística, da parte ambiental. O que o município precisa fazer para finalizar fundiária? É o registro e a entrega. Vocês, servidores públicos, prefeitos, qual é o momento mágico da regularização fundiária? É a entrega.
Quem já teve a oportunidade de entregar, olhar nos olhos, sabe assim, olhar nos olhos daquele pai de família, ver ele chorando, porque a partir daquele momento ele passa a ter um endereço. Para a gente que nós a maioria já tem a sua casa própria, nós não damos valor ao endereço, mas aquelas pessoas que vivem na informalidade, ela não tem o seu próprio endereço. Isso faz com que a pessoa passe a ter dignidade. Então, o trabalho que é feito pelo município é extremamente importante, extremamente importante. Você, servidor público, que está me ouvindo, você é fundamental. Você está mudando vidas, você está mudando o futuro de um bairro. Tem um trabalho. A gente não tem, tá? Eu estou falando isso porque entre estados, diversos municípios, e as pessoas falam assim, eu não tenho mão de obra qualificada. Então, o Tribunal de Justiça, parabéns, tá, a todos os organizadores pela sua iniciativa. Que não basta, a informalidade ela já existe. O núcleo irregular já está lá. Agora, quem vai trabalhar para regularizar todos esses imóveis são pessoas. Quais são as pessoas? Servidor público, advogado, engenheiro, urbanístico, muitas pessoas. E para que essas pessoas possam fazer a regularização de uma forma correta, ela tem que se qualificar. Atalhos, não existe atalhos. A regularização fundiária, já existe a lei, essa lei foi regulamentada pelo decreto 9.310 e ele precisa ser executado. Por quê? Porque você não consegue resolver a situação fundiária deste imóvel com a lei de condomínio, a 4591 de 64. Você não vai conseguir resolver a questão fundiária baseada na lei 6766 de 79. Você não vai conseguir. Por quê? Muitas das vezes o lote mínimo, que é 150, 125 metros quadrados, quando é serviço de rede de energia, esgoto, a área mínima, baseada na lei 6766, a área mínima 125 metros quadrados. Existem lotes, hoje, que tem 80 metros quadrados o terreno, 60 metros quadrados o terreno. E como que vai fazer isso? Vai ficar na informalidade? Não. A lei 13.465, de 2017, que já é uma lei velha, tá? É uma lei velha, tá? 5 anos para interpretar uma lei já é muito tempo, porém, cada região tem a sua peculiaridade, que precisa, de uma forma rápida, com informações colhidas com experiência de outros estados, implantar no estado de Rondônia, correto? Então, o que deve ser protocolado? A certidão de regularização fundiária. Não precisa, não precisa de requerimento, ok? Qual é o prazo para analisar a CRF? Vocês sabem qual é o prazo para analisar a CRF? O prazo são de 15 dias úteis. Houve alteração, tá? A medida provisória 1085 foi convertida em lei e o prazo que antes era corrido passou para dias úteis. Prazo para análise, 15 dias. Professor, ativa o seu som, por favor. Foi desligar o da colega aqui, acabei desligando o seu. Tá. O procedimento, desse slide eu volto? Pode continuar? Pode continuar, perfeito. Tá. Foi aí mesmo. O procedimento administrativo baseado na lei 14.382, agora, recente, de junho, fala que os atos administrativos do registro devem ser por meio eletrônico, tá? Se vocês verificarem lá o parágrafo 1º do artigo 76 da lei 13.465, houve uma alteração. Porém, ainda não foi disponibilizada a plataforma.
Então, o que o escrevente, o que o registrador deverá fazer? Receber a documentação ainda fisicamente, correto? Agora, nós vamos esperar até 31 de janeiro, que é a data final para a implantação do sistema eletrônico dos registros públicos, correto? Com a alteração que houve, tá, o mês passado, os prazos eram dias corridos, agora em dias úteis. Houve uma alteração lá no artigo 205 da 6.015, que o prazo só da REURB-S, tá? O prazo da prenotação, 40 dias úteis. Não se confunda com o prazo de 15 dias para a análise da CRF, correto? Na REURB-S, agora é uma coisa importante, né? Coisa importante do cartório, que é os emolumentos. Tratando-se de REURB-S, todos os atos são gratuitos. Todos os atos são gratuitos, ou seja, não paga nada. Desde a pesquisa para começar o processo da regularização fundiária, quando o município começa a fazer a regularização fundiária, ele precisa fazer um levantamento, que ele tem um prazo lá de 180 dias, mas ele precisa fazer esse levantamento para verificar a modalidade da REURB. Se aquele núcleo for classificado como REURB-S, o município vai fazer sua decisão, depois vai fazer um ofício, emitir para o cartório e solicitar do oficial as pesquisas no indicador real, indicador pessoal, para verificar se naquele núcleo, se o perímetro daquele núcleo abarcou, ou seja, se ele sobrepôs a algum outro registro. Se for classificado na REURB-S, não paga nada, ok? A exceção, conforme o artigo 56 do decreto 9.310 de 2018, fala que, contados da data da emissão do título individual, ou seja, passado-se um ano, a pessoa não levou ao registro, mesmo constando do título dele individual, ele deverá pagar os emolumentos para o oficial, correto? Agora, como que o oficial vai fazer a cobrança desses atos? Tratando-se de REURB como que vai fazer? Parcelamento do solo. Qual tabela que deve ser utilizada? A tabela de loteamento. Condomínio edilício, condomínio de lotes, condomínio urbano simples, de laje, tabela da incorporação. Já o conjunto habitacional, que pode ser tanto o parcelamento quanto o condomínio, usa uma tabela tratando-se de parcelamento do solo. Agora, se o conjunto habitacional for na modalidade de condomínio, tem que usar a tabela de incorporação de condomínio. Correto? Vamos lá. Vocês estão percebendo que existe um passo a passo dentro do cartório. Não é apenas chegar, protocolar e o cartório vai lá e vai fazer a qualificação, não. Existe um passo a passo dentro do cartório. Então, depois do protocolo, é feito o quê? Passado para o setor, aonde vai verificar o contraditório, ou seja, vai analisar a CRF, vai ler a CRF e vai verificar se na CRF tem a informação que aquele núcleo foi sobreposto a uma transição, a uma matrícula, bem como tem que constar essa informação no contraditório caso exista essa informação na CRF. Caso contrário, ele só vai lançar os nomes. Por que é feito esse contraditório? Vamos imaginar que esse núcleo ele sobrepôs a um imóvel matriculado. Correto? Então, é feito o protocolo e dá andamento. Vamos imaginar que um dia, ou no mesmo dia, ou 2 dias depois, vem um outro título, vamos colocar uma compra e venda, um formal de partilha,
E o objeto desse formal de partilha, dessa compra e venda, é o imóvel que foi sobreposto, o imóvel que consta lá do projeto da regularização fundiária. O que vai acontecer? Eu vou registrar o formal de partilha? Não, ele vai ficar suspenso, vou analisar a CRF, depois de analisar a CRF, se terminou o prazo da prenotação, esse título que veio posterior vai ser analisado. Então, é muito importante, tá? É muito importante, depois do protocolo, passar para o setor para lançar no contraditório. Mesmo porque, se alguém pedir uma certidão atualizada dessa matrícula que foi sobreposta pelo núcleo, na matrícula, lá em inteiro teor, quando sair, vai constar lá que existe um título contraditório, ou seja, existe uma CRF pendente de análise, para que essa pessoa que, ao receber essa certidão atualizada, tenha conhecimento que existe um título em andamento no cartório. Eu, aqui em São Sebastião, eu lido com a regularização fundiária já há um bom tempo, já tive o privilégio já de registrar mais de 10 CRFs, eu já tive também o desprazer de devolver mais de 50 núcleos, tá? Já fiz mais de 50 novas devoluções, isso daí me entristece muito, porque não é só devolver, eu sei que atrás do papel existe inúmeras famílias que necessitam da execução e da finalização positiva desse processo da regularização fundiária. Então, eu já tive experiência com relação a isso aqui realmente na prática. Então, a organização dos documentos vai acelerar, conforme o desembargador até na sua abertura ele comentou, que precisamos acelerar o processo da regularização fundiária. Vocês o seguinte, é possível sim fazer o registro rápido da CRF, é possível. Eu falo para vocês o seguinte, que é possível, que eu já consegui fazer um registro de uma CRF de 404 lotes em menos de 30 dias. Entrou no cartório, em menos de 30 dias ele já estava registrado. Por que aconteceu isso? Porque existe um casamento, município e cartório. E você também deve fazer isso no seu, tá? Deve fazer isso no seu. Eu garanto para vocês que os oficiais também querem fazer. De outro modo, os servidores públicos também querem realizar. Porque vocês estão fazendo, os servidores públicos, um trabalho essencial para a sociedade. Então, é difícil o trabalho? Não é difícil. Não, eu falo para vocês que não é difícil. Aí você vai falar, Valterinho, você não conhece? Não conheço realmente, a sua região está bem longe, mas eu garanto para vocês que a lei 13.465, ela veio para facilitar, ok? Veio para facilitar muitas coisas. Então, o oficial, ao receber essa documentação, ele tem que colocar na ordem. Eu vou falar para vocês, vou passar aqui para vocês a forma de organizar. Porque não adianta, imagina só todos aqueles documentos sobre a mesa e você fala, por onde eu começo? Ai, meu Deus do céu, por onde eu começo? Fica tranquilo. Eu vou pegar na sua mão e você vai ver como que é fácil fazer a qualificação de uma CRF. Eu estou aqui com vocês, sobre a minha mesa tem duas CRF para ser qualificadas. Duas vai ser qualificadas e acredito que vai ser a qualificação positiva para a gente registrar mais uma CRF, mais um núcleo, mais pessoas serão beneficiadas com o trabalho dos servidores, juntamente com o oficial de cartório. Ordem dos documentos. Eu não vou aqui explicar cada um, mas a ordem que eu faço aqui no cartório, onde eu trabalho, onde eu sou o oficial substituto. Primeiro, eu coloco a certidão da regularização fundiária, o projeto da regularização fundiária, a planta do perímetro do núcleo, a planta de sobreposição, quando for o caso, o levantamento plano e altimétrico cadastral. Olha, precisa do georreferenciamento. O projeto urbanístico, as plantas das áreas públicas,
Ah, Valteri, não tem uma área institucional, não tem uma área de lazer. Só que a rua é pública. Então, é necessário, sim, fazer o projeto da rua, bem como o memorial dessa rua, porque quando fizer o registro da regularização fundiária, todas aquelas vias públicas internas do núcleo são públicas. Então, é necessário fazer os memoriais descritivos e assim por diante. A planta de espacialização, o estudo preliminar, o termo de compromisso de realização de obras. É preciso colocar nessa ordem. Vai por mim. Experiência, tá? Vai por mim. Isso, colocando a documentação em ordem, facilitará a qualificação da CRF. E isso vai agilizar o registro daquela CRF. O instrumento particular de qualificação dos ocupantes, os requerimentos para alterar as descrições, identificar lote e quadra. Isso aqui eu chamo a atenção de vocês, isso aqui é recorrente. Semanas eu recebo sempre um WhatsApp. Valteri, existe um lote, existe um imóvel que ele foi sobreposto, tá? Foi sobreposto pelo núcleo X. E existe o proprietário é o mesmo. Porém, na matrícula que ele adquiriu por uso capião, na matrícula fala que ele tem 1.000 metros quadrados. Só que, com o novo levantamento feito pelo município, verificou que aquele imóvel daquela matrícula não tem 1.000 metros quadrados. Ele tem 1.200. E agora, Valteri, como que eu faço? Peço para o proprietário deste imóvel fazer a retificação do registro, lá no artigo 213, inciso 2 da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que para o registro da regularização fundiária é necessário provocar aquele proprietário do imóvel já matriculado, que tem 1.000 metros quadrados, para que ele faça a retificação do imóvel da matrícula dele para 1.200 metros quadrados. Olha só o tempo que vai perder. Na regularização fundiária, nós podemos resolver isso de uma forma simples. Eu tenho um modelo para a gente resolver de forma simples, que é um requerimento. Basta, junto ao registro da CRF, um requerimento assinado pelos proprietários daquele imóvel, autorizando o oficial a fazer a alteração da descrição, bem como constar da matrícula, que já foi objeto de uso capião, colocar que aquele imóvel ele faz parte agora do núcleo e tem uma nova identificação, ele passa a ser chamado lote tal da quadra tal. Então, é possível, sim, quando o núcleo sobrepôs a um imóvel, e esse imóvel é objeto de uma área já usucapiva e é o mesmo proprietário, fazer a alteração, tá? Juntamente com o registro da CRF. Correto? Valores venais e assim por diante. Se tiver carta de habites, carta de habitação, cada região fala de uma forma que é a autorização quando há construção, que é aqui no estado de São Paulo, nós falamos de carta de habites, carta de habitação e o termo de constatação de imóvel, de construção ou laudo de habitabilidade. Tá bom? Documentação nessa ordem. Protocolei, lancei o contraditório. Agora, o que eu vou fazer? O cartório tem que fazer as buscas. Tem que fazer as buscas no indicador real e pessoal, para verificar se aquelas informações constantes da CRF, elas são ou não verdadeiras. Por quê? Lembra no início que eu falei que o cartório não entra no mérito do processo da regularização fundiária?
Vocês lembram? Só que existe uma exceção. Vamos imaginar que na CRF consta que o Joaquim foi classificado na modalidade RIORB-S, vai dar a legitimação fundiária para ele, e na CRF consta, ok? Ó, CRF, o Joaquim foi classificado na modalidade de RIORB-S, logo ele tem a isenção. Só que, quando a CRF entra no cartório e ela está sendo analisada, o escrevente vai fazer as buscas no indicador real e pessoal, ele verifica que aquele Joaquim ele é proprietário de outro imóvel. E aí? O que eu devo fazer? Vou fazer o registro enquadrando o Joaquim na RIORB-S, mesmo ele tendo outro imóvel? Não pode. De acordo com o artigo 23 da Lei 13.465, ele fala, não pode ter outro imóvel. Então, para a qualificação, não. Com relação ao Joaquim, a gente devolve, faz uma nota devolutiva e fala assim, ao município, o Joaquim já tem outro imóvel, então faça a reclassificação dele de RIORB-S para RIORB-E. Logo, o Joaquim vai ter que pagar os emolumentos. Pessoal, está indo rápido, está ok, posso prosseguir? Posso? Tá bom. Qualificação dos projetos. Os padrões dos memoriais descritivos, as plantas e as demais representações gráficas seguem o padrão do município. O cartório não pode interferir. Bom, desde que seja o georreferenciado. Só que lembra que eu falei para vocês lá no início que a gente precisa fazer um casamento? Então, na conversa entre o servidor e o oficial, eu costumo dizer assim, ó, sejam francos, honestos um ao outro. Por quê? O cartório ele tem um padrão para a abertura das matrículas. A descrição dos imóveis, todos os cartórios têm um padrão. Tá? Aqui em São Paulo, aqui no cartório de São Sebastião, nós colocamos lá, ponto tal, segue com um azimuth de X, numa distância de 10 metros quadrados, confrontando com o imóvel Y, até encontrar o ponto 2. Daí, deflete à direita ou à esquerda, com azimuth, distância, confrontação, até encontrar outro ponto. Por que eu digo isso? Se vocês começarem a elaborar o processo e os memórias descritivos for de acordo com a abertura da matrícula, imagine só, o cartório vai receber a documentação, vai analisar os pontos necessários e vai pedir, né, para o servidor público, ó, manda um arquivo. O servidor vai mandar o arquivo e o cartório vai fazer? Copiar e colar e fazer a abertura da matrícula. Então, é muito importante ter a conversa prefeitura e cartório. Isso facilita e muito o registro da CRF. Procedimento do registro. O procedimento do registro da CRF tramitará implementação única, tá? Não precisa de requerimento. Ou seja, apresentou a CRF, acompanhada de todos aqueles documentos, elencados lá no artigo 35 e 36, protocola, analisa e faça todos os atos necessários para o registro daquela CRF. Destaque, abertura de nova matrícula, matrícula filha, o registro da legitimação fundiária ou de posse, as averbações necessárias. Então, é um procedimento único. Ah, Valteli, mas nós agora, a prefeitura, nós decidimos fazer a regularização do lote e, para não atrasar o andamento da regularização fundiária, nós vamos deixar a construção para depois. Posso? Pode. Porém, tem que constar na CRF
que existe construção dos lotes e que está em fase de aprovação e será levada a cartório em momento posterior. O oficial vai registrar o número, vai abrir a matrícula para os lotes e vai constar uma averbação. Isso vai de cartório para cartório, de oficial para oficial. Aqui em São Sebastião, quando há essa hipótese, nós abrimos a matrícula, fazemos o registro da legitimação fundiária para o ocupante e colocamos uma notícia falando que naquele lote existe uma construção e que será regularizado no momento oportuno. Bom? Modelos. Eu deixei disponibilizado para vocês, tá bom? Eu deixei disponibilizado para vocês a CRF. Essa CRF, ela foi feita com bastante trabalho, tá? Essa CRF tem ajudado inúmeros estados, estado de São Paulo, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina. Ah, Valteri, mas é uma CRF nacional? Não, não é CRF nacional. Só que ela tem todos os elementos necessários e que a Lei 13.465 exige. Só que varia de estado para estado, quando há o provimento, mas essa CRF, se vocês adotarem essa CRF, estou falando que ela é a melhor, tá bom? Mas eu vou falar por experiência própria, ela tem ajudado inúmeros municípios, e ela está disponível para vocês, tá bom? O instrumento de qualificação dos ocupantes, eu costumo deixar apartado da CRF. Por que que eu faço isso? O método que eu utilizei. Por quê? Vamos imaginar, a CRF é o prefeito que assina, correto? É ele que assina. Então, vamos imaginar que leva ao cartório e no cartório é feita a qualificação e verifica que há muitos erros na qualificação dos ocupantes. Aqui eu chamo atenção, muita atenção, muita atenção. A qualificação dos ocupantes é o maior índice de devolução. Por quê? Infelizmente, o servidor, tá, não tem todo o conhecimento sobre os regimes de bens. Então, ele coloca lá o exemplo, casado no regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/73. Ok? Ok. Só que ele esqueceu de mencionar o número do registro do pacto, porque é obrigatório quando se casa nesse regime. Então, o que eu procurei fazer? Fiz um modelo com todos os regimes de bens, com todas as possibilidades para que o servidor tenha esse modelo em mãos e passe a fazer a qualificação do ocupante de uma forma boa, eficaz, que vai diminuir o número de exigência pelo cartório. Experiência própria. Depois que foi feito esse instrumento de qualificação, de 100 ocupantes qualificados, 5 está errado. O restante está tudo certo. Tá? Então, esse modelo também será disponibilizado para vocês. Como dentre outros modelos que eu deixei para vocês. Tanto a abertura da matrícula, como a matrícula mãe, o registro, as averbações de desfalque, as aberturas de matrículas, está tudo disponibilizado para vocês serem referência, tá? Vocês serem referência, foi o que o desembargador falou no início, ser referência na regularização fundiária. Os modelos estão aí, precisam fazer as adaptações para que possa atingir o objetivo de cada um de vocês. A emissão da CRF presume o quê? Legitimidade. Então, o que consta da CRF é legal. O que consta da CRF foi aparado na lei.
O que consta da CRF é verdade. Então, não cabe ao cartório ficar verificar se naquele núcleo que foi classificado pelo município, ele foi na modalidade REUBS, não cabe ao cartório falar assim, não, esse núcleo aqui tem que ser reclassificado para REUBE. O cartório não pode fazer isso. Se o município colocou que foi classificado na modalidade REUBS, é REUBS, vai ser isento. Se o município verificar que não é REUBS, é REUBE, ele vai colocar que foi classificado na modalidade REUBE. E o cartório não entra. Mas o que o cartório vai verificar na CRF? Aí, Valteri, como que faz essa CRF? Fica tranquilo. Tranquilo, eu falo para vocês, fiquem tranquilos, vai dar certo. Como diz o doutor Percy, é possível fazer a regularização fundiária. O que deve conter na CRF? Descrição em breve relato do artigo 41, que é o nome, a localização, a declaração da consolidação do núcleo urbano informal. É muito importante constar isso daí, porque só podemos aplicar a legitimação fundiária naqueles lotes, naqueles núcleos consolidados até dezembro de 2016. É muito importante verificar se o núcleo está ou não consolidado até dezembro de 2016. Precisa constar a CRF, o nome do núcleo, a localização, a modalidade da regularização fundiária, se é REUBE ou se é REUBS. O cartório também precisa, né? O cartório também precisa cobrar os emolumentos. Muitas CRFs com relação a REUBS. Imagina só, todo aquele trabalho feito pelo servidor público, todo o levantamento, toda aquela equipe, o pessoal do ambiental, urbanístico, assistente social, os estagiários, trabalham muito, e tudo tem um custo. Vocês imaginam só o cartório recebendo a CRF só de REUBS. Ele não ganha nada. Ele não ganha nada. Ele só vai passar a cobrar os emolumentos só quando for REUBE. Caso contrário, todo aquele trabalho que tem que ser analisado em 15 dias é de graça para o cartório. O cartório, vamos aqui abrir um parênteses, ele tem também seus funcionários, a energia, a internet. Então, o cartório, ele é uma das pessoas fundamentais para o registro da regularização fundiária, é fundamental. Agora, se o município classificar um núcleo, sabendo que aquilo ali é E, e classificar como S, ele está deixando de recolher emolumentos não só para o cartório, os tribunais também. Então, basta você, servidor público, analisar friamente e verificar, quando for fazer a classificação da modalidade, verificar se realmente é E ou se é S. Bom? Na CRF vai constar a responsabilidade das obras, tá? Quando for o caso. A declaração, além da urbanística, a declaração ambiental, conforme o artigo 12. A listagem com os nomes dos ocupantes, além daquela listagem, aquele instrumento que eu falei que leva apartado, é necessário constar também da CRF o nome das pessoas, porque pode haver divergência de informações. Valteri, acontece isso na prática? Acontece. Por exemplo, o lote 1 da quadra 2. Está lá em nome de... Vou usar aqui. Vocês têm algum Joaquim aí? Joaquim. Consta na CRF que o lote 1 da quadra 2 está em nome do Joaquim. Já na lista dos ocupantes está em nome de Valteri. O que vai fazer? O cartório, ao analisar, vai devolver essa documentação e falar assim, ó, na CRF consta o Joaquim e na lista dos ocupantes consta o Valteri. Retificar onde estiver errado. Bom,
Além disso, a Lei 13.465, ela não fala que é necessário colocar o e-mail nem o telefone. Não está escrito lá. Só que houve essa alteração, é necessário constar o e-mail ou o telefone dessas pessoas para a gente informar a Receita Federal. Bom? Qualificação negativa. Na qualificação negativa, peço aqui encarecidamente para os escreventes. Faça uma nota de devolução simples e objetiva. Imagine que quem vai reler, vai ler a sua nota devolutiva, tem que entender. Ele tem que entender o que você está pedindo para ele solucionar. Então, a nota devolutiva ela tem que ser simples, concisa e objetiva. Oriento aos escreventes para onde eu costumo lecionar. Faça uma devolução, se possível, da saída. Se possível, da saída. Se possível, da solução. Tá? Não faça uma devolução para não ter solução. Faça uma devolução para ter solução. Tá bom? Então, tem que ser uma nota devolutiva bem clara. Correto? Só que eu não gosto muito de fazer nota de devolução, não. Eu gosto de registro. Tá bom? O que impede de registrar a CRF? Só uma decisão específica, uma decisão judicial específica. Caso contrário, se tiver indisponibilidade, se tiver penhora, se tiver bloqueio, registra. Agora, faz o transporte quando aquele loteador está sendo promotor da regularização fundiária, tem a sua indisponibilidade, você faz o registro e faz o transporte, dizendo que aquele, vamos colocar, o loteador tem indisponibilidade com relação a ele. Já com relação aos ocupantes, abre matrícula sem qualquer ônus. Bom, a única, só para vocês imaginarem. Como eu posso fazer a devolução, existe algum mecanismo para não fazer, em hipótese alguma, o registro da CRF? Sim, quando houver uma decisão judicial específica impedindo o registro da CRF ou a regularização daquele número. Bom, mesmo porque na aula do Dr. Percy ele falou, logo no início, falando que não precisa da parte judicial, tá, nem do Ministério Público, para autorizar o registro da CRF. A parte que eu gosto. Essa parte que eu gosto, tá bom? Essa parte é maravilhosa. Qualificação positiva. Imagina todo aquele trabalho feito pelo servidor. Olha só que maravilhoso. Olha que maravilhoso. Você, servidor, olha que maravilhoso. Todo aquele seu trabalho, trabalhando sábado, trabalhando até depois do horário do expediente. Você recebe o telefonema do oficial falando que vai registrar a sua CRF, ele vai ficar muito feliz. Tá bom? Essa aí é a parte tanto para o servidor quanto para o cartório e muito mais para aquele pai de família, ou para aquele empreendedor, para aquele incorporador e assim por diante. Tá bom? Eu gosto muito, tá, dessa qualificação positiva. Procedimento. Qual é o prazo? Olha, qual é o prazo para o registro? Prazo para o registro, 60 dias. Você fala, não, Walter Lee, você não falou isso. Você lá atrás, você falou que são 15 dias. 15 dias para analisar. Estando apto a registro, o cartório ele pode prorrogar por mais 45 dias. 15 dias mais 45, 60 dias para promover o registro daquela CRF. Se for possível, em 60 dias, ok. Se não for possível, o que faz? Prorroga por mais 60 dias. Então, Walter, para analisar e registrar, são 120 dias? Não. Analisa em 15, registra em até 60 dias,
prorrogar por mais 60 dias. Só que, com o método que eu criei, com os modelos que vocês vão ter em mãos, é possível fazer o registro da CRF com menos dias, tá? Eu consigo fazer aqui com menos de 30 dias. Bom? Eu vou passar para vocês qual é o passo a passo, depois da qualificação positiva, o que eu costumo fazer aqui, elaborar uma tabela dos atos. Isso facilita na abertura das matrículas. Vai ficar disponível para vocês, tá bom? Vai ficar disponível, se facilita muito. Você monta, a gente costuma dizer aqui, você monta o quebra-cabeça e depois você só vai executando. É muito bom. Depois da elaboração dessa tabela, a gente prorroga no sistema. Olha, cartório, não esquece de fazer a prorrogação no sistema, tá bom? Lembra que a prazo da prenotação na RIURBS é de 40 dias? Se você faz a qualificação, então, certo, você começa a fazer o registro, e você não observa, tá? Você não observa, você não altera, não prorroga a prenotação no sistema, depois de 40 dias úteis, cancela automático o sistema. Então, é muito, tá? É muito importante fazer a prorrogação do sistema, correto? Agora é a parte importante, tá bom? Qualifiquei, tá positiva, fiz a tabela, a gente precisa verificar, identificar os números das matrículas. Essa matrícula está errada aqui, tá? Não tem esse hífen, não. Desculpa, tá bom? As transcrições e as matrículas. Se aquele núcleo foi sobreposto, se ele sobrepôs algum registro, ou seja, algum imóvel matriculado, algum imóvel transcrito, é necessário verificar isso, tá bom? Depois de feito isso, abrir as matrículas. Tá? Matrícula matriz. Uns estados falam matrícula nova, outros estados falam matrícula mãe, outros estados falam área maior. Aqui eu costumo falar em matrícula mãe. Bom, como que eu vou fazer a abertura? Se eu encontrar os proprietários, se aquele núcleo tem origem que ele sobrepôs, eu transporto os proprietários para a nova matrícula. Ok? Se eu conseguir identificar. Se eu não conseguir identificar, eu posso colocar proprietários não identificados. Esses hífens que estão aparecendo aí é problema do Word, tá? Eu não escrevo assim, não. Tá? Então, os proprietários, se conseguir identificar, na abertura da matrícula mãe, eu faço o transporte. Caso contrário, eu coloco proprietários não identificados. Tenho que promover as averbações de desfalque, tá bom? Naqueles imóveis que foram sobrepostos. Tá? Imagine que você tem uma transcrição, a descrição dela é antiga, que vai do rio até a vertente. E esse núcleo, ele sobrepôs parte deste imóvel. E aí, como que eu faço? Tenho que fazer a retificação do imóvel transcrito? Não, eu apenas faço uma averbação de desfalque nessa transcrição. E abro a matrícula, e lá na nova matrícula, matrícula mãe, eu coloco a origem, esse número de transcrição. Correto? Eu também já disponibilizei para vocês a abertura e o registro, tá? da CRF. Ficam tranquilos. Depois que eu abro uma matrícula, uma nova matrícula, eu faço o registro da CRF. Então, eu faço o registro da regularização fundiária, onde eu vou contar que aquele imóvel tem área de 30 mil metros quadrados, que foi dividido por 10 quadras e subdividido por lotes. Ok? Faço tudo isso daí. Depois, eu faço a abertura das matrículas individualizadas, tá? Uma para cada um. Existem cartórios que não abrem matrícula do todo, só abre a matrícula dos imóveis que serão titulados. E aqueles que não foram titulados, o que acontece? Deixam na matrícula mãe. Está errado esse processo?
Não. Está certo? Não sei. O que eu costumo fazer aqui no cartório? Se eu tenho um núcleo, que ele tem 100 lotes, desses 100 lotes, 80 aderiu, 80 famílias está ok, e 20 não aderiu, eu abro a matrícula desses 80, faço a sua titulação, e os outros 20 ocupantes serão titulados no momento posterior, tá? Com um título individual. Então, abro 80 matrículas, faço o registro, e os outros 20 ficam na matrícula mãe. O município outorga para aquela pessoa um título individualizado, e as pessoas trazem ao cartório esse título individualizado, e automaticamente a gente faz o registro na matrícula mãe e abre uma nova matrícula para aquele lote. Então, de 80 passou a 81, 82 e assim por diante. Valteli, a lei fala que tem que abrir matrícula para todas as unidades, a lei fala isso. Só que na prática, se for um conselho, eu faço o registro da CRF e não abro a matrícula de todas. Eu só abro aquelas matrículas dos ocupantes que foram titulados, ok? Então, abro a matrícula filha e registro os direitos reais, legitimação fundiária, de posse, ou dentre outros, ok? Tudo tranquilo? Agora, se existe imóvel, tá? Se existe imóvel que não tem ocupante, que é imóvel vazio, para quem que vai aquele imóvel? Se tiver, tá? O núcleo for o objeto, ele sobrepôs a uma matrícula, então aquela matrícula filha será aberta em nome do antigo proprietário. Correto? Existem várias formas. Aqui eu não consigo explicar todas as formas para vocês. Não consigo. Mas com os modelos que vocês, acho que já tem em mãos, que podem adquirir, isso facilitará a vida de vocês. Pode ficar tranquilo. E não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Nós, registradores, temos que pensar, como diz o doutor Pércio, você fora da caixinha. Nós não podemos fazer a qualificação da CRF baseado na lei de incorporação e a lei de loteamento. Senão, a gente não consegue fazer o registro da CRF. Nós temos que pensar fora da caixinha. Processo CRF tem que ser qualificado à luz da lei 13.465. Bom, essa aqui eu já falei para vocês atrás, com o requerimento daquele imóvel que é objeto de uso capião, tá? Que ele foi abarcado, ele pode sofrer, tá, a alteração da sua descrição e também pode constar nessa nova descrição a sua identificação como lote e quadra. Tá bom? Por que isso daí? É igual um quebra-cabeça. Imagina que tem aquela peça e ela se encaixa para que a descrição, a nova descrição, ela vai se encaixar perfeitamente na área do perímetro da REURB. Então, não precisa fazer aquela alteração baseada na Lei de Registros Públicos, lá no artigo 213, inciso 2, a alteração do registro. Com um simples requerimento, você resolve, tá bom? Para que essa nova descrição tenha harmonia com a área do perímetro do núcleo que está sendo regularizado. A abertura das matrículas fica a requerimento do município de solicitar ou não a sua abertura. Das construções, na REURB-S até 70 metros quadrados, nós fazemos a abertura da matrícula filha, registramos a sua legitimação fundiária, legitimação de posse, e fazemos a averbação da construção. REURB-S até 70 metros quadrados, não paga. Valteli ultrapassou, tem 90 metros quadrados. Vai ser feita a cobrança apenas, então, somente de 20 metros quadrados. Ok? Então, até 70 metros quadrados não paga. Tem uma construção na REURB-S de 90. Ok? Ok, tudo bem. Vai pagar os emolumentos só com relação à diferença de 20 metros quadrados. Ok?
tratando-se de Rio Urbier, deverá constar todos os requisitos, inclusive o padrão de acabamento, o valor estimado para que possa ser feito a averbação da construção, bem como a cobrança dos emolumentos. Isso aqui é tranquilo, tá bom? Bem tranquilo. Ah, Valteli, eu posso fazer o registro de um núcleo urbano em área rural? Pode sim. O Dr. Percy falou no início na primeira aula. Só que, depois que é feito o registro, cabe ao oficial, depois que é feito o registro, cabe ao oficial notificar o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria da Receita Federal, tá bom? Para que eles possam fazer a sua anotação e tirar desses órgãos aquela área que hoje é objeto de uma regularização fundiária que passou de ser rural e atualmente é em área urbana que vai passar a ter o IPTU, correto? Então, é possível fazer, sim, a regularização fundiária de imóvel rural, tá? Onde o núcleo é considerado urbano, faz o procedimento normal. Depois do registro, cabe ao oficial fazer essas notificações a esses órgãos, correto? Gente, vocês conseguem notar que, para chegar até o registro, existe um passo a passo. Não dá para fazer a qualificação da CRF de todos aqueles documentos, se não tiver um método. A lei já existe. A CRF foi expedida corretamente pelo município. Os projetos foram aprovados. Os memoriais, as plantas individuais foram levados ao registro. Está tudo ok, CRF, e todos aqueles documentos elencados lá no artigo 35, 36, foi levado ao cartório. A qualificação foi positiva. O que deve ser feito? Tabela de atos, as aberturas das matrículas. Só que não é só isso. Dentro do cartório, nós temos um sistema que é preciso ser alimentado. Então, o que o escrevente deve fazer? Depois que está com aquela tabela de atos que eu falei para vocês, você vai alimentar o sistema. Então, você vai colocar lá a abertura da matrícula, as averbações de desfalque, a abertura da matrícula mãe, da matrícula da área maior, da matrícula nova, dependendo da região. É feito isso. Abrir a matrículas individualizadas, lançar no sistema, lançar o indicador real, lançar o nome de todos aqueles ocupantes que foram agraciados com a legitimação fundiária ou a legitimação de posse, fazer o lançamento das averbações, se tiver em área de preservação permanente, de construção e assim por diante. Olha só o trabalho. Tanto o município, tanto o servidor tem aquele trabalho ao iniciar o processo da regularização fundiária, quanto o oficial, quanto ao escrevente que tem que analisar e registrar. Então, o trabalho, ele não é fácil para ninguém. Ninguém. Mas eu vou falar para vocês, é muito bom, né? É muito gratificante registrar. Falo para vocês, colegas, é muito gratificante registrar uma CRF. Ok? Então, é lançado todos esses atos no sistema. Depois você baixa o título, você registra o título. Aqui em São Sebastião, depois que eu registrei, eu passo para um setor de liberação, onde ele é responsável para fazer todas aquelas impressões, todas as impressões, todas. Ah, Valteri, fica fácil. Tem locais que não tem funcionário suficiente, que quem faz essa impressão é o próprio escrevente que analisa. Aqui, em São Sebastião, nós fazemos a qualificação e passamos para um setor que faz toda a impressão das matrículas. Depois, aqui no estado de São Paulo,
fala o seguinte, é uma exigência. No dia que fez o registro, no dia que baixou o título, tem que informar no site do ofício eletrônico, a ONR. Tem que lançar, falar assim, ó, neste dia foi feito um registro de um núcleo composto de 100 lotes e foram titulados 60 lotes no mesmo dia. Tá? Por quê? Essas informações, ela fica pública. Todas as informações ficam públicas. Então, você já sabe, a ONR já sabe qual estado que está indo bem, qual município que está indo melhor. Valteli, eu conheço o cartório do estado de São Paulo aí, que eles não fazem esse lançamento tem 3, 4 meses. Faça um ofício, exija do colega que ele alimente o site do ofício eletrônico, isso é muito importante, não só para o cartório, não só para aquele município, mas sim para todo o Brasil, tá bom? Ao final, eu costumo ainda, depois da impressão, depois que eu assinei, aí eu costumo tirar uma cópia da certidão da matrícula-mãe e colocar no final do processo. Feito isso, eu encerro o processo da regularização fundiária. Valteli, é só isso? Não. Eu preciso fazer um índice e constar quais são os núcleos que foram regularizados. Por quê? Porque todo núcleo, se você pegar o artigo 41 da Lei 13.465, você vai verificar que uma das exigências é o nome do núcleo. Então, tem que tomar muito cuidado. Ao final, fazer um índice e colocar o nome dos núcleos. Por quê? Pode ocorrer que tenha um outro núcleo na mesma região e com o mesmo nome. Então, para não ter duplicidade de nome com relação aos núcleos, é bom fazer um controle, tá bom? Fazer um controle, colocar lá em ordem alfabética, para que não haja duplicidade de nome. Feito isso, colegas, eu finalizo, tá bom? Tem mais informações, existem muitas informações, existem outros modelos que eu posso disponibilizar para vocês. Dizer que a REURB não é simplesmente papel. A REURB, ela envolve dezenas de profissionais e esses profissionais precisam qualificar. Você precisa qualificar. Eu não posso jamais atribuir a outra pessoa aquilo que eu não consigo fazer. Falar que o problema está no clima, que o problema está em A e B. Quando você quer, tem coisas que não está ao seu alcance, mas as coisas que precisam da sua qualificação, quem pode qualificar só é você. Não existe, assim, uma pílula que eu vou tomar e essa pílula é a Lei 13.465. Não. Mas você pode, tá? Você, servidor público, pode sim fazer a regularização fundiária no seu município. Colega, você escrevente, você oficial, pode qualificar a sua equipe, você pode fazer com que esse prazo, muito embora a lei fala de 60, prorrogar por mais 60, ele pode diminuir para 30 dias. E com isso, quem ganha? O meu bairro, quem ganha? A minha cidade, quem ganha? O meu estado e, acima de todos, tá? Acima de tudo isso, de tudo isso, o pai de família. Tá bom? Então, com essa apresentação, eu espero ter colocado uma pecinha no quebra-cabeça de vocês. Se as informações aqui eu passei não fez sentido agora, guarde. Lá na frente eu garanto, tá? Lá na frente ela vai fazer sentido. Eu vou dizer para vocês assim, estou à disposição de todos vocês, estou à disposição da escola, estou à disposição do Tribunal de Justiça, no que for possível, eu estarei junto de vocês para ajudar a destravar a regularização fundiária aí no seu município, aí no seu estado. Bom, eu agradeço pela oportunidade, ok? Doutor Marcelo? Muito obrigado, doutor Walterli, pela excelente
explanação, né, que trouxe aí bastante luzes para nós nessa nossa ideia aqui de criarmos efetivamente uma cultura de regularização em nosso estado, principalmente entre os servidores públicos municipais. Penso que, né, que a burocracia municipal é um ator fundamental nisso, e os nossos registradores também do estado de Rondônia. Queremos aqui, agradecemos por esse material que o senhor está colocando à nossa disposição, o que mais puder nos enviar também, agradecemos, porque queremos criar um kit, né, um kit de regularização fundiária, e passar para todos os municípios, porque é nosso plano, efetivamente, dentro desses 2 anos, auxiliar na criação das bases necessárias para que todos os municípios tenham uma REURB, tenham condições, né, de iniciar suas REURBs. Sabemos que isso não é de uma hora para outra, mas o plano é criar as bases necessárias para que os municípios, por conta própria, né, iniciem as suas REURBs para posterior registro. Também, meu muito obrigado ao senhor pelas suas explanações, muito obrigado a todos os presentes, e fica desde já todos convidados para a sequência dos trabalhos amanhã. Esse material, a nossa equipe, quanto a uma preocupação sobre o envio desse material, né? A nossa equipe do DPEX, a Stephanie, já manteve contato com todos os municípios, né? Via Associação Rondoniense de Municípios também, temos esse acesso, o Tribunal de Contas também. Não se preocupe que nós vamos organizar isso e oportunamente distribuir a todos, tá bem? Então, convidamos a todos, né, para amanhã, né? Isso. Para o cerimonial agora? Isso, devolvo a palavra ao cerimonial. Tá, já. Convidamos, então, a todos para amanhã, por volta das 8 horas. Estaremos com a senhora Doralice da Silva Pereira, que estará apresentando o tema regularização de imóveis REURB. Desejamos a todos uma boa tarde, uma boa noite. Até amanhã.